Nunca cometa esses erros na dedicação compulsória. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática número 14. Professor Marcel Rulli, quais os erros que são comuns, mas são terríveis na dedicação compulsória? Primeiro erro a se cometer numa dedicação compulsória é encaminhar o caso para a adjudicação compulsória, sendo o contrato, a promessa de compra e venda, retratável. Em outras palavras, só cabe a adjudicação compulsória quando o contrato é irretratável. Então, se houver a possibilidade de arrependimento por uma das partes, jamais encaminhe o caso do cliente para a adjudicação compulsória. Erro número 2, não menos grave, se o cliente não tem a prova de quitação. O cliente tem que ter pago todo o contrato, toda a parte dele deve estar paga, quitada. Mas, professor, faltam 2 parcelas. Professor Marcel Rulli, falta uma parcela só. É possível fazer a adjudicação compulsória e depositar no processo essa parcela faltante? Sim, querido aluno, querida aluna, é possível quitar no processo as parcelas faltantes. Mas saiba, nunca, jamais faça uma adjudicação compulsória se a parte do cliente não estiver 100% quitada e ele comprove isso. Então vamos sintetizar. Esses 2 primeiros erros são gravíssimos. O primeiro, o contrato tem que ter cláusula de irretratabilidade. E segundo, o cliente tem que comprovar que pagou toda a parte dele. Professor, qual erro, mais um erro que é comum de acontecer na educação compulsória? Querido aluno, querida aluna, um terceiro erro que eu reputo aqui corriqueiro é o erro de alguém que comprou o imóvel de herdeiros. Os herdeiros, ao invés de abrir o inventário, ele simplesmente vende o imóvel do falecido pai e da falecida mãe que estão no céu, sem fazer o inventário. Então a matrícula do imóvel está em nome dos falecidos pais. Ok. No contrato feito com os herdeiros se comprometeram a abrir o inventário para transferir esse imóvel diretamente para o seu cliente. Respondam não, tá, querido aluno, querida aluna, diga não. É possível fazer uma adjudicação compulsória contra os herdeiros, nesse meu exemplo, para que o cliente tenha o nome dele na matrícula? Não. Então, o terceiro erro, querido aluno, querida aluna, é que a adjudicação compulsória só pode ser ajuizada em face do proprietário registral. E nesse meu exemplo de uma pessoa que comprou de herdeiros, quem tem o nome na matrícula do imóvel? Os falecidos pais. Então, jamais caberá uma adjudicação compulsória, nesse meu exemplo que é tão comum, das pessoas comprarem de herdeiros. Nunca faça uma adjudicação compulsória nessa situação. Quarto erro comum. O cliente tem um contrato irretratável, o cliente tem a prova de quitação, o cliente comprou ali, né, da última pessoa que morava, então do proprietário, vamos chamar assim, mas esse imóvel não possui nem matrícula, nem transcrição no cartório de registro de imóveis. Ou seja, é um imóvel que foi feito num loteamento clandestino ou num loteamento irregular. Diga não, tá, querido aluno, querida aluna? É possível fazer uma adjudicação compulsória de imóvel que não possui nem matrícula, de imóvel que não possui transcrição? Não. Porque essa sentença, ao final, não terá onde ser registrada no cartório de imóveis, já que esse imóvel não existe no cartório, esse imóvel não está matriculado, esse imóvel não está transcrito.
E aí, nesse caso específico, jamais caberá uma adjudicação compulsória. Todas as vezes que você se deparar com um imóvel que não possui nem matrícula nem transcrição, o caminho correto é fala uso capião, uso capião, nas modalidades, nas 5 modalidades previstas ali no Código Civil. Então vamos sintetizar aqui o que nós vimos até agora. Jamais fazer uma adjudicação compulsória se o contrato não for irretratável, jamais fazer adjudicação compulsória se não tiver prova de quitação, jamais fazer adjudicação compulsória se o cliente comprou de herdeiro que não abriu o inventário, e jamais fazer adjudicação compulsória para imóvel que não possui matrícula. O quinto erro que vocês jamais cometerão é assim: o proprietário registral, chamado Agostinho, prometeu esse imóvel para Mônica. Mônica pagou todas as parcelas, mas Mônica vende esse imóvel para Ambrósio. Ok, agora Ambrósio quer que o imóvel esteja em seu nome. Responda Agostinho, tá? Que é o proprietário registral. Ambrósio vai ajuizar a ação de adjudicação compulsória contra Mônica ou contra Agostinho? Fala o proprietário registral Agostinho, contra o proprietário registral Agostinho. Então, memorize isso. A adjudicação compulsória, seja judicial ou extrajudicial, é sempre feita em face do proprietário registral. Por quê? Porque a função de ser da adjudicação compulsória é substituir a vontade, ou seja, é substituir a falta de assinatura do proprietário registral em transferir a propriedade para o seu cliente. Então, somente em face do proprietário registral que deveria assinar é que se pode fazer a adjudicação compulsória. Mas, professor, nesse seu exemplo que Ambrósio quer a matrícula do nome dele, só que Ambrósio comprou de Mônica e Mônica tinha comprado de Agostinho, que é o proprietário registral. O Ambrósio vai fazer a adjudicação compulsória em face do Agostinho, seja judicial ou extrajudicial, mas Ambrósio terá que colocar Mônica no polo passivo? Não, querido aluno, não precisa. A Mônica, que cedeu os direitos para Ambrósio, não precisa fazer parte da ação, porque Mônica não era a proprietária registral. Lembre-se sempre disso. A adjudicação compulsória judicial ou extrajudicial será feita sempre em face do proprietário registral. E a última dica, não menos importante para vocês. Diga não, tá? Respondam não. O contrato, a promessa de compra e venda, tem que estar registrada na matrícula do imóvel para poder-se fazer a adjudicação compulsória? A resposta é não. Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça. O registro do contrato não é condição para se poder manejar a adjudicação compulsória judicial e extrajudicial. Esses são os erros mais comuns que me deparei nesses mais de 21 anos de serviço no Poder Judiciário, que me deparava aí na prática do dia a dia com as adjudicações compulsórias. Espero que você tenha memorizado. Te espero para a próxima lição prática. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.